Fala aí, galerinha. Professor Jefferson Fernando aqui com vocês, professor de Matemática e Raciocínio Lógico. E nessa aula de hoje nós vamos para a nossa penúltima aula do nosso curso básico de Raciocínio Lógico, certo? É a nossa última aula de teoria. E nessa aula de hoje nós vamos ver a teoria de como fazer negações lógicas, né? Nós vamos aprender a negar cada um dos conectivos já vistos aí, tranquilo? Então, como de praxe, como de costume, eu sempre vou deixar o PDF, né? Vou deixar o link com o PDF lá abaixo na descrição do vídeo, para vocês baixarem o material da aula, beleza? E antes de começar a aula, né, aquele pedido básico também para que você se inscreva no canal, não é isso? Ative as notificações e também dá like nos vídeos, beleza? E agora, bora para a aula. Negar não é só trocar o valor lógico da proposição. Se for uma proposição simples, né? Mas aí a gente tem as proposições compostas, ok? Que é o que a gente vai começar a ver. Então, a gente vai ver, pessoal, como é que se faz para negar cada um dos conectivos que a gente viu. Ok? Então, se eu tenho uma proposição composta, sei lá, Maria vai à praia ou Paulo vai ao cinema, como é que se nega um ou? Né? Como é que se nega isso? Como é que se nega o i? Maria vai à praia e Paulo vai ao cinema. Então, é isso que a gente vai ver. Certo? Quem não estuda, por exemplo, não vê a aula dessa questão de negação, se for apelar só para o português, né, sofre um pouquinho para negar. Pode até ser que consiga, não vou dizer que não consegue, não, que é impossível, não. Pode até ser que consiga, para fazer só no português, só no raciocínio mesmo. Pode ser que consiga, mas agora sofre um pouquinho e corre o risco de errar. Né? Vendo as técnicas de como fazer as negações, é um pouco mais difícil de errar, conhecendo-se as técnicas. Então, vamos lá. Negação de uma conjunção. Né? Conjunção, vocês lembram, é o i. Então, como é que a gente faz para negar a conjunção? Simples, ó. Negação de uma conjunção. Está aqui, ó. Certo? Eu descrevi o passo a passo aqui, ó. Já descrevi o passo a passo para vocês aqui, mas está aqui embaixo, ó, de negrito aqui, resumido. Negar, né? Negar a proposição composta P e Q é igual ao quê, ó? Nega a primeira, troca o i por ou, nega a segunda. Certo? Está aqui ele descrito. Ó. Nega a primeira proposição, né? Nega a segunda proposição, troca o conectivo i pelo conectivo ou. Certo? Vocês vão lembrar sempre disso. Conectivo i e o ou, eles funcionam como inversos. Certo? Então, quando eu vou negar o i, eu troco o conectivo pelo ou e nego as duas proposições. Quando eu vou negar o ou, que é o que a gente vai ver no próximo slide. Ah, tem logo um exemplo aqui. Né? Quando eu vou negar o ou, já vou dando spoiler para vocês aqui. Vocês trocam o conectivo pelo i, né? Troca o ou por i, e aí nega também as duas proposições. Então vamos ver um exemplo aqui. Ó. Maria é paulista e João é cearense. Como é que fica a negação disso daqui? Então, por exemplo, a FGV já cobrou em provas de nível médio negação do i. Certo? Negação do i. A FGV já cobrou. Então, tem uma frase como essa, né, duas proposições simples ligadas pelo conectivo i, e pergunta, a negação disso daqui é, quem não estudou, quem não se preparou adequadamente, pode ver, geralmente lá na letra A tem assim, Maria não é paulista e João não é cearense. Ah, beleza, negou as duas, não foi? Negou as duas, mas tem que trocar o conectivo pelo ou. Então, ó, essa negação fica assim, Maria não é paulista, ó. Vamos supor aqui que seja a proposição aqui, né, essa pequenininha aqui, ó, proposição simples. Vamos supor que aqui seja a proposição M. Vamos supor que aqui seja a proposição N, né? Então aqui, ó, apareceu a negação de M, aqui, ó, apareceu a negação de N, né? E algo que é fundamental aqui, ó, trocou-se o conectivo I pelo conectivo OU. Certo? Então, resumindo, negar o I, nega as duas proposições, troca o I pelo OU. E a negação da disjunção? Eu já adiantei para vocês, não é? Na negação do ou, o passo a passo está descrito aqui em cima, né? Tem no material de vocês aí, esse passo a passo aqui, ó. Então, negar uma proposição composta ligada pelo ou, você nega a primeira proposição, troca o ou pelo i e nega a segunda proposição. Certo? Moleza essas coisas, né? Nega todo mundo, troca o ou por i. Se for o i, nega todo mundo, troca o i por ou, certo? Então, ó,
Paulo não é estudioso, tá aqui a negação da primeira, e Maria não é bonita. Acreditem se quiser, tem muita gente que cai, porque na letra A banca coloca Paulo não é estudioso ou Marina, eu estou falando Maria, é Marina, não é bonita. Né? Ela nega as duas, mas não troca o conectivo. E tem muita gente que vai lá com muita sede ao pote e marca. Certo? Então, conhecer isso é importantíssimo. As técnicas de como negar essas proposições. Ok? Beleza? Entendido o i e o ou, né? É como se fosse o inverso elas duas. Certo? Como se fosse o inverso, as negações. Bora lá. Outra que é bem simplesinha. Né? Eu já coloquei as duas aqui, porque elas são como se fosse uma é a negação da outra, né? Como se fosse, não. A disjunção, né? Disjunção exclusiva, que é o ou, né? E a bicondicional. Vocês lembram na aula 1 que a gente estava fazendo as tabelas verdades delas? E quando a gente fez a tabela verdade do ou e fez a tabela verdade do se, somente se. Se vocês olharem lá, aquelas tabelinhas verdades, elas são opostas. Uma é o contrário da outra. Certo? Então aqui, né, a negação de uma, né, a negação de uma disjunção exclusiva é o mesmo que uma bicondicional. E o contrário também vale, né, e vice-versa. A negação de uma bicondicional é o mesmo que um ou. Preste atenção. Nesse caso aqui, só troca os conectivos. Né? As proposições vocês deixam do jeito que está. Só troca os conectivos. Né? Não mexe nas proposições, não nega ninguém. Troca somente os conectivos. Certo? Não tem que negar ninguém não aqui. Só trocar os conectivos. Um exemplo. Ou Paulo é feio, ou Márcio é físico. Aí a negação disso daqui. Paulo é feio, se, somente se, Márcio é físico. É algo assim que do ponto de vista, se a gente for para o ponto de vista da linguagem corrente do português, isso aqui não faz sentido. Não é? Por isso que eu disse lá no começo. Raciocínio lógico não é português. Tem que estudar as técnicas adequadas, que se for só para o português, alguns conseguem acertar alguma coisa, mas tem algumas coisas que não dá para ir só no português. Certo? Então, por exemplo, se viesse assim, a negação da proposição, ou Paulo é feio ou Márcio é físico. Se você nunca tivesse visto esse negocinho aqui, você ia marcar isso daqui, Paulo é feio, se somente se Márcio é físico. Perceba que não tem muito do ponto de vista assim, da linguagem corrente, não tem muita a ideia de negação uma coisa com a outra. Né? Mas do ponto de vista do raciocínio lógico, essas duas, né, não sei se serve de consolo para vocês, mas essas duas geralmente elas são menos cobradas. Certo? O que é mais cobrado dos conectivos? Vocês já sabem, né? Qual é o queridinho de todas as bancas aí? É a nossa condicional. Certo? É a nossa condicional. Aí, como é que faz para negar a condicional? Ó, aqui embaixo, ó. Aqui vocês vão ler depois. Olha aqui embaixo, está no negrito. Negação de o se então. Né? O que eu faço? Eu mantenho a primeira proposição, certo? Eu mantenho a primeira proposição, eu troco o conectivo pelo i, e aí eu nego a segunda proposição. Vala-me Deus, tudo isso Tem bizu não para lembrar desse negócio? Tem. Qual é o bizu? Mantém a primeira, troca o conectivo por i, nega a segunda. Então o bizu aqui é o que a gente chama de mané, certo? Negação da condicional. Vocês vão lembrar logo do mané, certo? Mantém a primeira proposição. Troca o conectivo por i, nega a segunda proposição. Gente, sabendo essa estruturazinha aqui, é moleza responder as questões que caem sobre negação. Certo? É moleza. Por quê? Vocês vão já ver, não vou dar spoiler agora não, mas vocês vão já ver quando a gente estiver resolvendo o exercício. Como é simples a gente fazer, a gente responder a questão de negação, quando cai a negação direta, né? Principalmente da condicional, aplicando essa ideiazinha aqui, ó, do mané. Certo? Mantenho a primeira, nego a segunda, acabou.
Lembra de trocar o conectivo também, né, pelo I. Aí vocês vão lembrar o seguinte, né, só não troca, ou melhor, só não mexe na estrutura, tem que trocar só o conectivo quando é a condicional ou. Certo? Se for o I, se for o ou, e se for a condicional aqui, que é o se, então, a gente tem que, além de trocar o conectivo, tem que mexer nas estruturas, tem que negar algumas proposições, não é isso? Né? Então, vamos ver aqui, ó. Se sou inteligente, então passarei de ano. Qual é a negação aqui, ó? Sou inteligente, veja que a primeira proposição está mantida. Veja que o conectivo foi trocado pelo I e veja que a segunda proposição ela foi negada, certo? Então a primeira está mantida, mantém a primeira e nega a segunda, ok? Nega a segunda proposição. E aí a gente vai falar também sobre a negação das proposições categóricas. Quais são as proposições categóricas? Os principais quantificadores. O todo, certo? Algum, né? E o nenhum. Então, a gente vai ver, opa, nenhum, assim. Então, a gente vai ver essas principais aqui, as negações dele. Aí eu já adianto para você. A FGV adora perguntar a negação do todo. Ela já cobrou em provas de nível médio a negação do todo. Então vamos lá. Negação do todo, né? A gente tem todo A é B, então a negação algum A não é B. Você tem que dizer que algum e negar o que está sendo afirmado. Certo? E se eu tenho a negação do algum não, ó, do algum não, né? É o todo. Se eu digo, alguém entre vocês aí, vamos supor, algum de vocês não é motorista. Então, se eu quiser negar isso daí, eu tenho que dizer que todos, né? Todos vocês são motoristas. Certo? Então, esse todo é algum não. Então, veja aqui o exemplo. Todo matemático é louco. Aí a negação. Algum matemático não é louco. E não sou eu nesse caso. S. Algum político não é honesto. Então, como é que eu nego isso aqui? Todo político é honesto. Certo? Aí tem também no material de vocês aí, né, a tabelinha aí. Certo? Da negação do todo. Mas essa negação do todo, vou dar um macete para vocês aqui. Negação do todo. Nunca mais vocês erram. Sempre que cair negação do todo, vocês vão lembrar disso aqui, ó. A negação do todo é PEA mais não. Certo? O que é isso? Esse negócio de PEA mais não. Tá endoidando, professor? Que negócio é esse aí? Ó, sempre que cair, a negação do todo, vocês vão lembrar disso aqui, ó. PEA mais não. O que é esse PEA? São as formas equivalentes de negar. Certo? São as formas equivalentes de negar. O P é pelo menos um, certo? O E é existe um. E o A é de algum, certo? Mas não, esse não é a negação do que está dizendo. Ok? Então veja só nesses exemplos aqui que eu poderia substituir, ó. Veja, por exemplo, todo matemático é louco. Aí eu usei aqui, algum matemático é louco. Eu usei o A de algum. Pode ser algum, pode ser assim, ó. Existe um, certo? Ou pode ser pelo menos um. Isso aqui são coisas equivalentes, eu estou dizendo a mesma coisa. Né? Eu posso dizer aqui, algum matemático não é louco. Eu posso dizer, existe um matemático que não é louco. Eu posso dizer, pelo menos um matemático não é louco. Certo? São três maneiras diferentes de se escrever a mesma coisa. Então a gente resume assim, PEA, mas não. Certo? São três formas equivalentes, pode vir qualquer uma das três, mais a negação do que está sendo afirmado. Ok? Aí a negação do algum e nenhum. Né? A negação do algum e nenhum. Aqui sim, são contrários. Né? Negar ele só basta substituir.
Então, se eu digo algum A é B e eu quero negar isso daqui, é porque nenhum A é B, certo? E da forma contrária, se eu digo que nenhum A é B e eu quero negar isso daqui, eu vou dizer que algum A é B. Perceba, aqui você não tem que negar ninguém, só troca o algum por nenhum, ou nenhum por algum. Aí você não nega a proposição aqui. Então, como exemplo aqui, ó. Algum médico é poeta. Então, eu quero negar isso aqui. Nenhum médico é poeta. Veja que você mantém, né, o que está sendo dito. Não nega aqui. Só nega quando é o todo. Nenhum aluno é preguiçoso. Então, eu quero negar isso daqui. Algum aluno é preguiçoso. Só substitui, ó, o algum pelo nenhum. Certo? Tranquilo? Então, também está aí a tabelazinha, né? Para vocês se orientarem aí, para vocês resumirem.